Olá, meus amigos do canal Pílulas do ECA. Meu nome é Giovanni Borges e gostaria de tratar de um assunto muito interessante. Não só interessante, como também está na ordem do dia. Qual é, de fato, a fiscalização que o Conselho Tutelar faz enquanto sua atribuição, enquanto sua prerrogativa, enquanto parte da ação colegiada? Nós sabemos que nem todas as funções do Conselho Tutelar se encontram, nem todas as atribuições do Conselho Tutelar se encontram no artigo 136. E a fiscalização é um deles. Vamos abrir o Estatuto juntos e vamos ler juntos o artigo 95. Vejam lá que no artigo 95 há a determinação para que a fiscalização de entidades governamentais e não governamentais, repito, entidades governamentais e não governamentais, devam ser fiscalizadas por 3 órgãos: Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Desde já informo a vocês que a fiscalização do CT não substitui a do MP, nem a do MP substitui a do juiz, e todos os 3 têm o dever de fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais. Mas quais entidades são essas? Quem o Conselho Tutelar pode fiscalizar? De antemão, já quero lembrar o seguinte: se o artigo 90 fala em fiscalização de entidade, o que tem que o Conselho Tutelar ou alguns conselheiros tutelares querem ir para evento, festa, boate, bar, carnaval, festa de peão, festa da tia Maria, festa do tio João. Não tem previsão legal para se fazer fiscalização de qualquer tipo de evento, porque a lei fala em fiscalização de entidades. Isso precisa ficar muito claro. O que precisa ficar mais claro? Que tipo de entidade é essa que são todas? Então, que tipo de entidade é essa que o Conselho Tutelar pode fiscalizar ou deve fiscalizar? Todas aquelas que estão descritas no artigo 90 do Estatuto. Não vamos ter preguiça de ler não, gente. Vamos ler junto. Vamos lá. Artigo 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como o planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados à criança e adolescente em regime de orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Percebam que a maioria delas está no campo das medidas socioeducativas. Então, meus amigos, vamos ser claros para vocês. Somente quem executa esse tipo de ação, esse tipo de programa, é que pode, de fato, receber a fiscalização do Conselho Tutelar. Por exemplo, então, não tem fiscalização em creche, não tem fiscalização em escola e nenhuma outra entidade que não faça esse tipo de atividade. Porém, é preciso desfazer ainda a contra-argumentação que tem algumas pessoas se utilizando do artigo 194 para dizer que o Conselho, sim, que o Conselho faz um tal de auto de infração. Oh, meu Deus! Vamos interpretar juntos o Estatuto. Artigo 194. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção
a criança e o adolescente terá início por representação do MP, por representação do CT ou auto de infração elaborada por servidor efetivo ou voluntário, credenciado e assinado por 2 testemunhas, se possível. Se a gente reler com calma esse texto, nós vamos ver que o Conselho Tutelar vai representar, na mesma medida em que o Ministério Público pode representar aqui ao Poder Judiciário, essa representação vai para o Poder Judiciário, aquele que administrativamente infringe as normas de proteção, ou seja, infringe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o auto de infração vai ser feito por um servidor efetivo ou voluntário, sendo que tem que ter a assinatura de 2 testemunhas. Portanto, não se fala em fiscalização aqui. Não se fala em fiscalização. Se vier uma informação de violação de direito para você, conselheiro tutelar, de que na festa tal, no carnaval, durante o seu sobreaviso, vamos esquecer esse negócio de plantão, porque vamos colocar o termo técnico correto, no seu sobreaviso estão infringindo as normas. Aí você vai lá para fazer um auto de infração? Não. Você vai achar o juiz plantonista e de cara vai fazer representação para ele. Sua Excelência, soubemos que no carnaval assim, tá assim, acontecendo isso, isso e isso. Vocês vão representar. Vocês não vão fazer auto de infração. Quem faz auto de infração é outro órgão. Hoje chamado, os antigos comissários, hoje chamados agentes de proteção. Apesar de que eu tenho algumas restrições com relação ao agente de proteção, mas não é esse o objetivo do debate aqui hoje. Portanto, o artigo 194 não fala de fiscalização, gente. Por favor, vamos nos atentar ao que diz a lei. Por outro lado, há algo que pode ser feito? Se nós entendermos que compete ao juiz, mediante o artigo 149, determinar, mediante portaria, a entrada e a permanência de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsável, nós temos que entender que o juiz precisa conhecer que aquela festa vai acontecer. Nós precisamos ter o entendimento de que aquele evento vai acontecer. Portanto, nós podemos notificar o Poder Judiciário para que ele emita essa portaria. Emitida a portaria, o dono do evento vai receber essa portaria para poder ele fazer o controle da entrada e da permanência. Não é o conselheiro tutelar que vai lá fiscalizar quem tem idade e quem não tem. Nós não estamos mais no tempo do menorismo, não. Tem quase 30 anos que nós estamos sob o regime da proteção integral. Então, meus amigos conselheiros, prestem atenção na dica que inclusive outros colegas estão dando. Se antecipem ao gestor ou à gestora, inclusive se antecipem aos promotores, aos juízes e às autoridades, informem a eles via notificação que o Conselho Tutelar está apto a realizar essa fiscalização, mas que não compete a si realizar a fiscalização de eventos e que para isso os órgãos da rede toda precisam entender que tem que colocar a saúde na rua, tem que colocar a assistência na rua, tem que colocar a polícia na rua, porque esses são os órgãos de proteção. Nós temos que lembrar que o Conselho Tutelar é um órgão de defesa de direitos e, como tal, ele
deve fazer com que as normas contidas no estatuto sejam cumpridas. Para isso, ele pode fazer essa notificação. Cada um no seu papel. Porque quem vai fiscalizar se o evento X está assim ou assado, se houver um crime, é a polícia. Se houver a necessidade de uma abordagem social durante os eventos, vai ser assistência social. Se houver uma necessidade de atendimento médico ou de saúde durante esses eventos, é a saúde. Então, meus amigos, cautela, raciocinem sobre os 4 artigos que nós comentamos, estude esses 4 artigos que nós comentamos e restrinja-se a fazer aquilo que a legislação manda você fazer. Lembre-se que um dos seus papéis é ensinar à sociedade o direito da criança e do adolescente. É repassar informações corretas para o cidadão. Não é porque o cidadão votou em você que você tem que cumprir aquilo que ele te pede. Nós precisamos aprender a dizer de quem são as funções e nos restringirmos a fazer aquilo que a lei nos manda. Quero aproveitar o momento, encerrando já esse vídeo, para que vocês curtam o canal, para que vocês liguem o sininho. E o que é ligar esse sininho? É manter acesa a inscrição para que vocês recebam automaticamente cada vez que a gente postar um vídeo. E ao mesmo tempo eu quero convidar vocês para o primeiro seminário Norte-Nordeste de conselheiros tutelares e redes de atendimento, num local maravilhoso, na cidade de João Pessoa, na Paraíba, dos dias 12 a 14 de fevereiro. Um evento com programação pensada para a união do Sistema de Garantias de Direito, para a união de Conselho Tutelar e CMDCA, para a união de todos os órgãos que trabalham pela infância e juventude. Então, nós esperamos você em João Pessoa. Um grande abraço e até a próxima.